alunos, saudações. Eu sou o professor Magno Constantino. Sejam muito bem-vindos a essa aula de história, onde nós vamos falar sobre o totalitarismo e nazismo. Vamos lá? Até o final dessa aula, você precisa ter compreendido algumas questões importantes. A primeira delas é o que é, quando surgiu e quais são as características do totalitarismo, do fascismo, do stalinismo e também as diferenças entre nazismo e fascismo. Vamos começar pelo totalitarismo, então. Ele é um sistema político caracterizado pelo domínio absoluto de uma pessoa ou partido político sobre uma nação. Dentro do totalitarismo, a pessoa ou partido político no poder controla todos os aspectos da vida pública e também da vida privada por meio de um governo abertamente autoritário. Fácil, né? O totalitarismo também é marcado pela forte presença de um militarismo na sociedade e é acompanhado por ações do regime com o objetivo de promover a sua ideologia por meio de um sistema de doutrinação da população. Os regimes totalitários utilizam-se do terror como uma arma política para conter e perseguir os seus opositores políticos. E a propaganda política é usada de uma maneira consistente para que a população seja convencida das medidas extremas tomadas por esses regimes. O totalitarismo foi um sistema político que esteve no seu auge durante as décadas de 1920 e 1930. O seu surgimento aconteceu após a Primeira Guerra Mundial e é considerado pelos historiadores como um reflexo causado por toda a destruição causada pelo confronto, da Primeira Guerra. Assim, o autoritarismo começou a ganhar força como uma solução política para crises que o mundo enfrentava no pós-guerra, conseguindo assim adeptos mundo afora. O termo totalitarismo surgiu durante a década de 1920 para se referir ao fascismo italiano. Esse sistema político, inclusive, surgiu com um próprio fascismo italiano, regime que alcançou o poder na Inglaterra mais ou menos em 1922, quando Mussolini tornou-se o primeiro-ministro do país. Ao longo da década de 1920, a tendência política mundial ela pendia para um autoritarismo e o totalitarismo ganhou uma considerável força após a ascensão do nazismo ao poder lá na Alemanha. Nós vamos falar dele mais à frente. Então, quais são as características dos regimes totalitários, O consenso entre os historiadores determina que as características básicas do totalitarismo inspiram-se em três regimes: o fascismo, o nazismo e o stalinismo. As características básicas, portanto, são: primeiro, culto ao líder. Os três regimes possuíam um forte culto ao líder e a sua imagem era espalhada em todos os locais possíveis, como escolas e até mesmo nas portas das igrejas. Unipartidarismo. Todos os totalitarismos eles supriam a existência dos partidos e somente o partido do governo tinha permissão de funcionar. Doutrinação. A população dos regimes totalitários era alvo de uma intensa doutrinação, que se iniciava até mesmo nas escolas, no ensino infantil. Essa doutrinação visava propagar a ideologia do governo. Centralização do poder. O poder político no totalitarismo é centralizado, no líder ou no partido que está ali no comando naquele momento. O uso do terror. O terror era a principal arma desses regimes, para amedrontar
os seus opositores e persegui-los. A censura era uma prática comum, né? Eles censuravam os jornais, os meios de comunicação na época. Os regimes totalitários, eles não aceitam críticas, eles não aceitam denúncias e também não aturam a existência de qualquer movimento opositor. Militarização, a exaltação do exército e a militarização da sociedade. Criação de inimigos internos ou externos, isso mesmo. Esse mecanismo era utilizado como uma distração ou uma justificativa para explicar as ações e o autoritarismo do regime. E o nacionalismo exacerbado, ou seja, o nacionalismo, ele assumia um viés extremista, né, que pregava a exclusão e perseguição de qualquer outro povo ou etnia que não era pertencente àquela nação. Vamos lá. Então, na Europa, nós temos aí alguns regimes totalitários, né? Como mencionado, nós vamos destacar nesse estudo as principais experiências totalitárias que existiram na Europa durante esse período aí entre guerras, né? Na extrema direita do espectro político estão o fascismo italiano e o nazismo alemão. E na extrema esquerda está o stalinismo soviético. E aí eu coloquei aqui essa charge para vocês refletirem, né? Lá o ditador, né? Com um relógiozinho pendulando na mão, enquanto ele pergunta, né? Enquanto ele pede, ele manda. Repitam comigo, vivemos em uma democracia, né? Fazendo com que todas as pessoas aí acreditassem no comando aqui que ele está dando por meio dessa hipnose, né? Aí fica para vocês refletirem. Vamos falar agora sobre o nazismo. O nazismo ele surgiu na Alemanha com o regime do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, em 1919. O grande líder do partido foi Adolf Hitler, austríaco, nomeado primeiro-ministro da Alemanha em 1933. O crescimento do partido nazista na Alemanha foi resultado da crise que se instalou no país após a Primeira Guerra Mundial, né? E a Grande Depressão. Os nazistas organizaram tropas de assaltos, as SA, que atuavam para intimidar os opositores do partido, principalmente os social-democratas, tá? E também os comunistas. A ideologia do nazismo foi articulada por Hitler em um livro chamado Minha Luta, Mein Kampf, em alemão, né? Escrito durante o período que ele esteve preso. A ideologia nazista incorpora elementos como o antissemitismo, isso é, o ódio aos judeus, né, que foi manifestado durante o Holocausto, que é o genocídio responsável pela morte de aproximadamente 6 milhões de judeus. E, além do antissemitismo, quase que não sai. Outras características do nazismo eram o nacionalismo extremo, né, exacerbado, né, o racismo que eles tinham com povos de outras etnias, né? O nazismo também incorporava o antimarxismo, o antiliberalismo e o militarismo, a exaltação da guerra a todo momento. O nazismo ele governou a Alemanha durante 1933 a 1945, período no qual conduziu esse país à guerra. Nesse momento, uma verdadeira ditadura foi instalada no país e Hitler preparou o seu país, que havia sido derrotado na Primeira Guerra Mundial, para uma nova guerra contra as potências europeias que haviam participado aí do combate anterior e vencido a Alemanha ao longo das décadas de 1930. Esse último país desrespeitou os termos do Tratado de Versalhes e foi aí expandindo o seu território Europa fora. Agora vamos falar sobre o fascismo.
O fascismo ele surgiu na Itália em 1919, quando eh, Benito Mussolini criou a Fasces Italiane di Combattimento, que é um grupo posterior, né, passou a se chamar o Partido Nacional Fascista. A ascensão do fascismo ao poder na Itália aconteceu em 1922, quando foi organizada a marcha sobre Roma, né? Durante esse evento, milhares de fascistas de toda a Itália marcharam em direção a Roma, capital do país, para pressionar o rei Vito Emanuele III, a fim de que ele nomeasse Benedito Mussolini como o primeiro-ministro italiano. A nomeação de Mussolini aconteceu, né, em 1925, e o primeiro-ministro italiano autoproclamou-se ditador da Itália. Bom, o fascismo italiano ele é considerado o precursor do nazismo na Alemanha e, por conta disso, existem inúmeras semelhanças entre essas duas vertentes totalitárias. Entre as características do fascismo italiano estão o antiliberalismo, a imposição de um sistema unipartidário no país, o desprezo pelo marxismo, a exaltação de valores tradicionais, a negação de valores modernos e o controle total do Estado sobre a economia, política e também a cultura. O fascismo governou a Itália de 1922 até 1945 e durante esse período aí entre guerras aliou-se com a Alemanha. Quando a Segunda Guerra Mundial iniciou, né? A Segunda Guerra Mundial vem aí em 1939. E os italianos alemães fizeram parte do eixo, grupo que lutou contra os aliados. E aí nós vamos para o stalinismo, né? Que é usado, esse termo é usado para se referir ao período em que a União Soviética foi governada por Joseph Stalin. Né? A aplicação da noção de totalitarismo para o stalinismo também é alvo de debate, tá? Porque o Joseph Stalin ele assumiu o poder da União Soviética logo após o falecimento de Vladimir Lenin, em 1924. Mas considerando um ponto de partida para o stalinismo, a gente pode aí nomear como sendo o início o ano de 1929, que é o momento, né, em que ele se torna um líder supremo da União Soviética. Ele manteve-se no poder de uma maneira tirânica, né, até 1953, quando acabou falecendo. O governo de Stalin é entendido como a experiência totalitária, né, da extrema esquerda e ficou marcado por perseguições de opositores, expurgos, crise de fome, etc. Entre as características desse sistema, nós vamos ter a exclusão da religião na vida pública, a coletivização da economia, o fim da propriedade privada, a censura, o unipartidarismo, a centralização do poder, a perseguição de opositores e a militarização da sociedade como um todo. Ao longo dos anos em que esteve no poder, o poder de Stalin foi responsável pela execução de milhares de pessoas enxergadas como inimigas do Estado. Além disso, milhões de pessoas foram enviadas para as gulags, que eram campos de trabalho forçado, né? E milhões também morreram de fome durante o processo de coletivização da terra que ocorreu no ano de 1930. Bom, vamos entender então quais são as diferenças aqui entre o nazismo e o fascismo, né? Apesar delas serem semelhantes, haver aí umas semelhanças entre elas, o nazismo ele foi um movimento ideológico que nasceu na Alemanha e esteve sob o comando de Adolf Hitler entre os anos 1933 e 1945. Já o fascismo é um sistema político que surgiu primeiro na Itália, tendo aumentado a sua influência pela Europa toda em 1919 e 1939. O nazismo tem caráter nacionalista, imperialista e belicista, que tende a se envolver aí, né, ativamente com as guerras. E o fascismo também tem um caráter nacionalista e é antissocialista. Então, assim, em definição, nós vamos ter aqui ó, o nazismo, movimento ideológico
que misturava dogmas e preconceitos baseados na ideia de que a raça ariana, ou seja, a raça alemã, era superior a todas as outras raças. Os principais líderes aqui que nós vamos ter é Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Martin Bormann, Joseph Goebbels, Hermann Göring e Klaus Barbie. As características dele, né, do nazismo, é o racismo, o totalitarismo, o nacionalismo, o anticomunismo e o antiliberalismo. Já aqui, em contrapartida ao nazismo, ele é um regime ou um movimento político. Aqui, ó, é só um movimento ideológico. Aqui ele já é um movimento político e ideológico. Tá vendo? Em que o conceito de nação e raça está acima de todos os demais valores. Então, os principais líderes aqui foi o Mussolini, né? Francisco Franco e o Haider Tojo. As características dele é o totalitarismo, que também tem no nazismo, o nacionalismo, que também tem no nazismo, o populunismo, que não tem no nazismo, o antiliberalismo, que também tem aqui no nazismo, e o antissocialismo, que não tem aqui no nazismo. Ok? Essas são as diferenças aí entre o nazismo e o fascismo, que é importante aí, são movimentos que são semelhantes, que quase se misturaram, mas é importante a gente saber aí essas diferenças. No Brasil, não existiu nenhum governo totalitário, mas existiram governos autoritários. Tá? Então, assim, o totalitarismo nós não tivemos, mas o autoritarismo nós tivemos. Entre os governos autoritários que estiveram no poder em nosso país, a gente pode classificar aqui o Estado Novo, que aconteceu entre 1937 e 1945, e também a ditadura, que ocorreu entre os anos de 1964 e 1985. Esses dois períodos ficaram marcados pela ausência de liberdades individuais, a censura, a perseguição, a tortura e também a execução dos seus opositores. É isso, pessoal. Com base nesse material, nessa aula, nós vamos precisar responder essas atividades aqui no caderno. A primeira pergunta é: quando surgiu o totalitarismo? Segunda, quais são as características do totalitarismo? Terceira, quais são as características do fascismo? Quarta, quais são as características do stalinismo? E 5, qual é a diferença entre nazismo e fascismo? O qual a gente acabou de falar sobre tudo isso, está tudo aqui disponível para vocês no material. E, por fim, há um trabalhozinho extra para vocês executarem. Então, veja essa imagem e você vai produzir uma dissertação sobre a importância da democracia nos tempos de hoje. Pode ter aí, no mínimo, 30 linhas para ser realizada no seu caderno. Então, com base nessa imagem aqui, você vai refletir e dissertar sobre a importância da democracia nos tempos de hoje. Ok? Bem, pessoal, eu sou o professor Magno Constantino, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na nossa próxima aula. Forte abraço para você e bons estudos!